Tesouros de James Smith. Os 7 desejos de Paulo. Desejar é geralmente infrutífero e às vezes pecaminoso. A resignação é geralmente melhor do que desejar, e a aquiescência à vontade de Deus ainda mais. Mas é natural desejar o que estimamos ser bom, e a graça apenas regula e santifica esse exercício da natureza. O desejo é frequentemente o efeito do conhecimento, e é a própria alma da oração. O que quer que tenhamos, há muito de que precisamos e, consequentemente, muito que devemos desejar. Paulo desejou 7 coisas especialmente, e todas elas se referiam a Cristo. E todas elas são nomeadas em sua epístola aos Filipenses. E eu proponho dar uma olhada nelas. Comparemos nossos desejos com os dele à medida que avançamos. E que o Espírito Santo abençoe nossa breve meditação sobre o assunto. Primeiro ele diz, para que eu possa conhecê-lo. Filipenses 3:10. Cristo apareceu a Paulo, ele foi revelado nele e foi constantemente pregado por ele. Cristo era o objeto de sua confiança, o sujeito de seu ministério e a alegria de seu coração. Mas ele sabia que havia muito em Cristo com o qual ele não estava familiarizado. Ele sabia apenas em parte. Ele desejava, portanto, saber mais de a glória de sua pessoa, as riquezas de sua graça, a magnificência de sua obra, a excelência de sua natureza, a majestade de seu reino. Tudo em Cristo interessava a Paulo. A criação era boa, mas para ele a graça era melhor. Mas Cristo era o melhor de tudo. Ele nunca se cansava de pensar em Cristo, falar de Cristo ou aprender sobre Cristo. Ele prosseguia com seu trabalho, ele prosseguia seu caminho, com o desejo constantemente crescendo em seu coração para que eu possa conhecê-lo. Amado, como vai com você? Você simpatiza com Paulo nesse desejo do coração dele? É seu desejo diário, desejo ardente e objetivo constante conhecer mais de Jesus? Por toda a eternidade estaremos aprendendo sobre Cristo. Ele é a lição colocada diante de nós na igreja na terra, e ele é a lição colocada diante da igreja no céu. O tempo nos é dado para aprender sobre Cristo, e bendito seja Deus. A eternidade nos será dada para aprender sobre Cristo também. Nada me torna tão querido pela eternidade como isto. Ela será gasta aprendendo, desfrutando e honrando a Cristo. Em segundo lugar, ele diz, para que eu possa ganhar Cristo. Filipenses 3:8. Ele não estava meramente satisfeito em conhecer a Cristo como propriedade de outra pessoa. Ele queria Cristo como seu. Ele não estava apenas disposto a receber Cristo como um presente gratuito, mas ele ganharia Cristo como um prêmio. Se Cristo fosse perseguido, então ele fugiria. Se Cristo fosse lutado, então ele lutaria. Se houvesse algum meio pelo qual Cristo pudesse ser obtido, por mais doloroso, custoso ou difícil que fosse, Paulo os usaria. Ele acreditou? Foi para que ele pudesse ganhar Cristo. Ele orou? Foi para que ele pudesse ganhar Cristo. Ele pregou? Era para que ele pudesse ganhar a Cristo. Ele crucificou o homem velho, mortificou a carne, espancou seu corpo e o tornou seu escravo? Foi para que ele pudesse ganhar a Cristo. Ele sofreu a perda de todas as coisas e as considerou apenas esterco e escória. Foi para que ele pudesse ganhar a Cristo. Ele se sujeitou a açoites, prisão, fome, frio, nudez e morte de Marte. Foi para que ele pudesse ganhar a Cristo. Possuir Cristo era seu único objetivo, seu desejo predominante. Leitor, esse é seu principal objetivo e desejo? Você está preparado para abrir mão de tudo por Cristo? Você aceitaria Cristo em troca de facilidade, reputação, riqueza, labores, sofrimentos? Sim, até mesmo a própria morte? Paulo fez. E se não o faz, as estimativas dele sobre Cristo e as suas não podem ser as mesmas. Minha alma, eu te ordeno, que esse seja seu objetivo, sempre e em todo lugar, ganhar a Cristo. Em terceiro lugar, para magnificar a Cristo. Por isso ele diz, espero ansiosamente e espero que de forma alguma serei envergonhado, mas terei coragem suficiente para que agora, como sempre,
Cristo seja magnificado em meu corpo, seja pela vida ou pela morte, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 20 e 21. Paulo desejava exibir e exaltar Cristo. Se ele escreveu sobre Cristo. Se ele falou de Cristo. Se ele sofreu por Cristo. Se ele ficou triste, foi porque os professores desonraram a Cristo. Cristo era para ele mais querido do que a menina dos seus olhos e mais precioso do que todas as coisas na terra ou no céu. Ele viveria se pudesse honrar Jesus, ou morreria por ele se isso o honrasse mais. Ele sentia sua obrigação. Ele estava inflamado com seu amor. Ele era um sacrifício em seu altar. Ele era um vaso para sua honra. Ele iria a qualquer lugar, faria qualquer coisa, se pudesse honrar Cristo. De coração, ele diria que o nome de Paulo pereça, se o nome de Cristo pudesse ser magnificado por meio disso. Para ele, Cristo era, de fato, tudo e todos. Ele morreu por Cristo. A honra de Cristo foi o fim pelo qual ele deu a sua vida. Meu irmão, como vai você? Seu coração clama: "Oh, se eu pudesse honrar a Cristo." Sua vida causa essa impressão nos outros? Esse homem quer honrar a Cristo? É seu clamor e oração diária que Cristo seja magnificado em mim, por mim e através de mim, na vida, na morte, no tempo e para sempre. Ó minha alma, que seja meu desejo e oração constantes, que Jesus, meu Jesus, seja magnificado por mim. Em quarto lugar, ser encontrado em Cristo. Filipenses 3:9. Paulo desejava estar em Cristo, como Noé estava na arca, como o homicida estava em seu refúgio, como a joia está no armário e como Cristo está em Deus. A união mais próxima possível, a comunhão mais próxima e querida, era o que ele desejava. Se ele é aceito por Deus, então ele deseja ser aceito em nome de Jesus. Se ele é justificado, então ele deseja que seja na justiça de Jesus. Se ele for santificado, então ele o será pelo Espírito de Jesus. Ele queria que Paulo fosse nada e Jesus fosse tudo. Em Cristo, ele sabia que estaria seguro. Em Cristo, ele sentiu que seria feliz. Em Cristo, ele estava convencido de que ficaria satisfeito. Cristo em Paulo era sua vida. Paulo em Cristo era sua honra. Amigo, você está em Cristo? É sua ambição ser encontrado em Cristo? Se a morte te encontrar, ela te encontrará em Cristo? Se a justiça te encontrar, ela te encontrará em Cristo? Se o julgamento o encontrar, ele o encontrará em Cristo? Em Cristo, você encontrará Deus como Pai. Em Cristo, você encontrará todos os santos como seus irmãos. Em Cristo, você encontrará os anjos ministrando a você. Em Cristo, a morte não tem aguilhão. Em Cristo, a sepultura não tem terrores. Em Cristo, a lei não tem nenhuma reivindicação sobre você. Em Cristo, não há ameaças na palavra de Deus contra você. Em Cristo, todas as promessas são confirmadas para você. Quão glorioso é estar em Cristo. Minha alma, que esta seja sua oração diária, para que eu seja achado nele, não tendo uma justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e é pela fé. Em quinto lugar, para ser conformado a Cristo. Filipenses 3:10. Não era suficiente conhecer Cristo, ganhar Cristo, magnificar Cristo ou estar em Cristo. Paulo deseja ser como Cristo. Ele iria respirar seu espírito, exibir seu temperamento, copiar seu exemplo e ser exatamente como Cristo. Ele desejava ser como Cristo na pobreza, como Cristo no sofrimento, como Cristo na própria morte. Paulo desejava ser exatamente como Jesus, manso como Jesus era manso, paciente como Jesus foi paciente, amar como Jesus era amoroso, útil assim como Jesus foi útil, em todos os pontos me assemelhando a Ele. Que admiração por Cristo há aqui. Que amor a Cristo. Que autorrenúncia. Que poder da graça. Que transformação maravilhosa. Quão diferente de Saulo de Tarso, o fariseu dos fariseus, o perseguidor da igreja, o blasfemador do Nazareno,
O que poderia ser mais diferente? Antes ele não via a beleza em Cristo. Agora ele não vê nada além de sua beleza. Antes ele não suportava nem ouvir falar do seu nome. Agora ele nunca parece feliz, exceto quando pronuncia. Antes ele estava extremamente furioso com ele e seu povo. Agora seu sincero e permanente clamor é: quero conhecer a Cristo, o poder de sua ressurreição e a comunhão de compartilhar seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Caro leitor, você já experimentou alguma mudança assim? Você está ofegante, orando e se esforçando para ser como Jesus? Você está disposto a ser qualquer coisa que Jesus foi para que você possa ser como ele? Você está disposto a sofrer até a morte para que possa ser conformado a ele? Minha alma, essa é uma realização muito alta. Aspire a ela. Busque a graça dia a dia no trono da graça, para que você possa amar, admirar e adorar o Salvador, a ponto de desejar ser conformado a ele na vida, na morte e para sempre. Em sexto lugar, estar com Cristo. Filipenses 1:23. Paulo amava muito seu trabalho. Ele era muito ligado à igreja, que precisava de sua presença, dons e trabalho. Ele simpatizava profundamente com os pobres pecadores que pereciam, que precisavam do Evangelho. Mas tal era seu amor por Jesus que ele se sentiu em grande dificuldade. Estou dividido entre os dois. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Ele não diz nada sobre lugar ou emprego, a ausência de tristeza ou a posse de alegria. Seu coração estava fixo na pessoa de Cristo. Estar com Cristo, esse era o seu desejo. Estar com Cristo em qualquer lugar era o suficiente. Estar com Cristo para sempre era um céu suficiente. Paulo não tinha ideia da alma dormindo, ou de um estado intermediário onde Cristo não estava. Sua ideia era ausente do corpo, presente com o Senhor. Portanto, ele estava disposto a depor seu corpo, a despir-se do tabernáculo, se ao fazê-lo, ele pudesse estar com Cristo. Estar com Cristo, para ele, era muito melhor do que a vida com todos os seus confortos. Estar com Cristo, para ele, era muito melhor do que o mundo com todos os seus privilégios e prazeres. Estar com Cristo era a flor da bem-aventurança, a coroa da glória, a perfeição da felicidade. Estar com Cristo. Paulo não poderia desejar nada além disto. Meu irmão, você pode simpatizar com Paulo aqui? Jesus não vem a você às vezes? Suas visitas não são peculiarmente doces? Você não, em tais momentos, deseja estar para sempre com ele? Não? O quê? Um cristão e um estranho às visitas de Jesus? Ou desfrutar das visitas de Jesus e não desejar estar com ele para sempre e completamente? Como alguém pode entender isso? Se alguém prova das uvas de Canaã, ele quer ir e ver os vinhedos. Se alguém obtém uma garantia da herança, ele quer ir e tomar posse plena e eterna dela. Minha alma, às vezes você deseja partir e estar com Jesus. Oh, que essa fosse mais frequentemente minha doce experiência. Todos os santos sentem isso, e bendito seja Deus, essa promessa se estende a isso. O desejo dos justos será concedido. O desejo de Paulo agora é realizado. E se desejarmos como ele, o nosso também será realizado em breve. Sétimo, para regressarem-se no dia de Cristo. Filipenses 2:16. Paulo estava constantemente ansioso pela segunda vinda de Cristo e apontando os crentes para ela. Ele esperava grandes coisas então, portanto, ele ansiava por isso. Regozijava-se em antecipação a isso e se preparava para entrar em todas as suas glórias e alegrias. O dia de Cristo é aquele dia especialmente separado para a sua glória, quando ele abertamente se casará com a sua igreja, esmagará sob seus pés Satanás e todos os seus inimigos e aparecerá em sua própria glória e na glória de seu Pai também. Tal dia nunca foi visto, tal outro período nunca haverá. O desejo de Paulo era encontrar todos os seus convertidos, então, e apresentá-los ao seu glorioso Mestre, pois qual, disse ele, é a nossa esperança, a nossa alegria, ou a coroa na qual nos gloriaremos na presença de nosso Senhor Jesus quando ele vier. Não sois vós?
para que vos torneis irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis em sua geração corrompida e depravada, na qual brilhais como estrelas no universo, sustentando a palavra da vida, para que eu possa gloriar-me no dia de Cristo, de que não corri nem trabalhei em vão. Jesus está vindo para ser glorificado em seus santos e para ser admirado em todos aqueles que creem. E Paulo desejava ver todos os seus filhos ali, como espelhos para refletir a glória de Jesus, como monumentos nos quais seriam escritos seus triunfos. Isso aumentaria sua alegria. Isso abriria fontes de prazer indizível. Isso produziria deleite requintado. Feliz Paulo, o dia de Cristo será um dia triunfante para você. A vinda de Jesus será um evento glorioso para você. Leitor, o que será para você? Você espera o cumprimento dessa doce passagem, então, quando Cristo, que é nossa vida, aparecer? Então vocês também aparecerão com Ele em glória? Minha alma, eu te encarrego de viver assim, de trabalhar assim, de sofrer assim, de crer assim e de morrer assim, para que possas regozijar-te no dia de Cristo. Aguarda-o como o dia do jubileu, o ano da libertação, e espera que a graça te seja trazida naquela aparição de Jesus Cristo. Assim olhamos para os 7 desejos de Paulo. Ele tinha outros, sem dúvida, mas estes eram seus principais, seus permanentes. Todos os desejos de Paulo são gratificados, menos um. Agora ele conhece a Cristo, não em parte, mas como também é conhecido. Ele ganhou Cristo e o possui como prêmio de sua alta vocação. Não há mais correria, luta ou esforço. Não, não. Cristo é dele, no mais alto, no mais pleno, no mais glorioso sentido do termo. Ele engrandeceu a Cristo em seu corpo, tanto na vida quanto na morte. E agora engrandece a Cristo em glória diante de tronos, dominações, principados e potestades. Ele é encontrado em Cristo. A morte o encontrou em Cristo e ele disse: estou pronto. O anjo ministrador o encontrou em Cristo e o conduziu até o trono eterno. E lá ele está em Cristo para sempre. Ele é conformado a Cristo em santidade, felicidade e glória. No que diz respeito à sua alma, e o será em referência ao seu corpo na ressurreição dos justos. Ele está com Cristo na presença de seu Pai, com Cristo na mansão preparada para ele na casa de seu Pai, com Cristo e com Cristo para sempre. Mas o último desejo espera para ser realizado, o será em breve, pois aquele que há de vir, virá e não tardará. O Senhor meu Deus virá e todos os santos com ele. A redenção do corpo logo acontecerá. A redenção da possessão comprada logo será realizada. Então, os gemidos da criação serão silenciados. As orações da igreja terminarão. As promessas que se referem àquele período glorioso serão cumpridas, e toda a terra será preenchida com sua glória. Então o conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Toda a carne verá a salvação de Deus. A glória do Senhor será revelada, e toda a carne a verá junta, pois a boca do Senhor disse. Devemos encerrar nossas observações. O estado de um homem diante de Deus pode ser conhecido pela natureza e caráter dos desejos permanentes de sua alma. Pois se, como Salomão disse, como ele pensa em seu coração, assim ele é. Então podemos dizer, como ele deseja em seu coração, assim ele é. Se nossos desejos se encontram e centralizam em Cristo, devemos ser verdadeiros cristãos. Se conhecer Cristo, ganhar Cristo, magnificar Cristo, ser encontrado em Cristo, ser conformado a Cristo, estar com Cristo e se alegrar no dia da segunda vinda de Cristo, são os desejos de nossas almas, então somos tão realmente cristãos quanto Paulo era. Paulo, veja bem, começa com Cristo, continua com Cristo e termina com Cristo. Cristo era seu alfa e Cristo era seu ômega. Cristo era o círculo dentro do qual ele se movia, o centro para o qual ele constantemente tendia. A graça de Cristo o converteu. A pregação de Cristo o empregou. O poder de Cristo o sustentou. E a glória prometida por Cristo o atraiu. A fé em Cristo lhe deu paz. O amor a Cristo o fez trabalhar. O zelo por Cristo o estimulou a perseverar.
E a esperança da glória prometida por Cristo o impeliu a prosseguir com ardor incessante. Nossa religião é, então, como a de Paulo? Cristo é nosso alfa e ômega, nosso primeiro e último, nosso centro e circunferência, nosso tudo em todos? Tirar Cristo extinguiria nossa luz, destruiria nossa vida e passaria sentença de morte a todas as nossas esperanças e alegrias? Se sim, então está tudo bem, tudo está certo. Assim como recebemos Cristo Jesus, o Senhor, andemos nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, como fomos ensinados, abundando nela em ações de graças. Espírito Santo, glorifica Jesus em nós, por nós e através de nós, cada dia mais. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Selá. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá! Contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá! O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá!